Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Como vocês sabem, meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico intervencionista há mais de 20 anos. Sou um obeso em recuperação que foi resgatado pelo esporte. E agora nós vamos começar um quadro novo aqui dentro do canal Transpire e Transforme, que é retratar histórias de transformação. Então nós vamos pegar amigos meus ou conhecidos, pessoas que têm uma história de transformação, não necessariamente ligadas à obesidade, mas que encontraram no esporte uma maneira de transformar as suas vidas, e nós vamos retratar um pouquinho como ela era antes, qual foi o processo, a jornada que essas pessoas utilizaram e como a vida delas está agora. Então, eu acredito que deva ser um quadro muito proveitoso, né? Bem legal, cheio de conselhos bem práticos, e eu espero realmente, a minha expectativa é que ele possa alcançar vocês e realmente possa agregar bastante informação, bastante conteúdo a todos. Nesse primeiro episódio, nós teremos a Giuliana Forte, ela é minha amiga geriatra, e eu tenho muito prazer em convidá-la, ela para ser a primeira pessoa a participar do Histórias de Transformação. Espero que todos vocês curtam bastante e fica aí a história para vocês apreciarem. Coloca aqui para mim nos comentários o que você achou desse bate-papo, alguma sugestão, alguma dúvida que pode ter ficado, e a ideia também é ter dentro desse quadro, um ambiente legal de troca de ideia, troca de informação, enfim, um ambiente de crescimento aí, tá bom? Sigam a página do Transpire e Transforme no Facebook, sigam o perfil do Transpire e Transforme no Instagram, estamos lá com conteúdo novo todos os dias, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço. Então eu tô aqui com a minha amiga Giuliana. Giuliana eu conheço há pouco tempo, né, Gil? Tem quase 25 anos, bom, 25 anos de formatura, né? Então são 30. Que legal, muito legal te receber. Obrigado pela tua disponibilidade, por você ter aceitado esse desafio junto comigo e estarmos juntos nessa aí. Então, fala um pouco sobre você, fala um pouco sobre tua profissão, tua idade, sobre você, enfim. Bom, sou médica geriatra, tenho 47 anos, atuo hoje no consultório, sou mãe, tenho um menino que vai fazer 12 anos, esposa, dona de casa, mãe de cachorro também, então tenho a vida bem corrida, mas temos que ter um foco no desempenho físico para que a gente possa envelhecer com saúde, que acho que isso que é o mais importante. A gente vê no dia a dia do consultório, a gente vê tantos pacientes envelhecendo mal, né? E cada paciente que eu vejo... Porque aqueles idosos que a gente vê na televisão, eles não estão no consultório, né? Eles estão na academia, eles estão na praia, eles estão curtindo a viagem, eles não estão meio passando distante consulta. Tá distante do mundo real, né? Isso, então esses eu não vejo, eu vejo os que infelizmente envelheceram sem qualidade, com uma porção de doenças, com dor, com depressão, com demência, com um monte de limitação, e aí a gente sempre se questiona o que a gente pode fazer a respeito para ter uma qualidade melhor de envelhecimento, né? Legal. Então, como nós estamos falando aqui sobre as histórias de transformação, então é claro que a gente vai falar um pouquinho sobre o pré e o pós, e como é que foi esse processo, como é que foi essa transformação, como foi toda essa jornada. Então, conta pra gente, Juliana, conta como é que era a tua vida antes, como é que foi um pouco da tua história, pode pegar lá até atrás da tua infância e um pouquinho da tua trajetória. Quando eu era criança, eu fazia balé. E um dos problemas do balé, quando a gente tem o biotipo que eu tenho, é que a gente ouve desde muito pequeno que a gente está fora do peso, né? Então, italiano, né? Então. E aí a gente começa já com 5 anos, com a professora falando que está fora do peso, né? E eu na adolescência,
acabei ganhando peso, né? Como muitas meninas acontece em casa italiana. Na época era minha avó que cozinhava, então até os hábitos alimentares que eu tinha naquela época são completamente diferentes hoje, muito carboidrato, muito doce, e a gente acaba ganhando peso mesmo, né? E aí que a primeira questão aí foi o balé. Então eu tinha aquela nuvem atrás de mim, os professores do balé falando: olha, se você perdesse peso, você poderia fazer aula de PADD, mas você está acima do peso. E é bem legal, porque a mãe de um amigo do meu filho fez balé nessa época e também era gordinha na época, então recentemente a gente se encontrou e a gente estava conversando sobre esse período negro aí, em que a gente nem tinha essa cultura, né? Para nós, balé era um prazer, não era nenhuma busca pelo peso ideal, mas que com a adolescência veio, aí vem aquela autoestima ruim, enfim. Aí foi a primeira vez que fiz um método de reeducação alimentar e perdi peso e entrei na faculdade. E aí, o que a gente faz quando entra na faculdade? A gente fica ansioso, a gente vai morar em república e a gente come. Sim. E a gente estuda e a gente come, né? Mas... E aí que foi o segundo ganho de peso. Na época da faculdade tinha um namorado que você conheceu e nossas brigas muitas vezes eram por causa dessa questão do peso, de que eu tinha engordado, enfim, tá? Aí emagrece de novo. Entra na residência, aquela loucura, e aí o quê? Casa. E aí depois que a gente casa, acontece o quê? A gente come. E nessa época foi, acho que, a pior de não fazer atividade física, né? Com relação à residência, a trabalhar muito, e depois aí você casa, e tem que pagar um monte de conta, enfim. Uhum. Tive alguns empregos muito, muito difíceis no começo, de trabalhar absurdamente, dormir muito pouco. Então, realmente, o exercício ficou para trás, o ganho de peso veio. Aí... tive que fazer alguns tratamentos para engravidar, ganhei mais peso e aí... Desregulou toda a parte hormonal, né? Aí nasceu figurinha. Eu me lembro que logo que ele nasceu, eu tomei o primeiro chacoalhão de um paciente. Eu estava falando com ele sobre atividade física e esse paciente falou assim para mim: doutora, muito bem, e você faz o quê? E aí você fica com aquela cara de... né? E aí foi a primeira vez que eu falei pro meu marido, falei: Eduardo, temos que fazer alguma coisa, porque é muito feio a gente mandar fazer e a gente não fazer. Exatamente. Só que eu não gostava de nada, né? Não gostava de nada. Então, eu me matriculei em milhares de academias, paguei paguei anual, muitas academias eu paguei anual e fui, 2 vezes. Não consegui achar meu lugar, eu ia para musculação e não gostava, eu ia para as aulas de step, de qualquer coisa, não gostava. E aí aí teve uma hora que eu falei: não, vou botar um personal aqui, que veio aqui em casa, vamos ver se dá certo. Deu parcialmente, até que eu falei: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou nadar. Tem uma academia que quando eu era criança eu aprendi a nadar, eu vou lá nadar. Cheguei na academia, a academia de natação tinha montado uma sala de musculação, e aí que o filho de quem me ensinou a nadar estava lá para ser meu professor, hoje ele ainda é meu professor, e ele... falou: eu acho que é melhor você fazer um trabalho de musculação com personal, eu vou te ajudar a fazer você gostar do negócio e vamos lá. E aí que eu falei para ele que eu queria perder peso, né? E ele falou que então ele ia querer que eu me ensinar a correr. E eu tô com uma camiseta, que depois ela tá manchada, mas eu realmente quis colocar essa camiseta para... Que legal. Essa camiseta é a camiseta do fracasso. Ela é uma camiseta que eu não vou me desfazer dela nunca.
Porque o que aconteceu? Ele disse que ele ia me preparar para correr 5 quilômetros. Eu falei que ele era louco, porque eu jamais conseguiria fazer 5 quilômetros. Às vezes eu fazia em congresso com o Eduardo 5 quilômetros e o Eduardo corria e eu andava e andava de uma maneira que era extremamente desconfortável para mim. Ele começou a me treinar um pouco, andar um pouquinho, trotar um pouquinho, a gente ia para o parque, ele não falava quanto que estava dando, porque eu ficava agoniada, quanto deu, porque eu queria que acabasse logo. Uhum. E aí ele falou, olha, vai ter uma prova feminina, essa prova foi em 2012, vai ter uma prova feminina, só tem mulher, se inscreve, vai ser no centro de São Paulo, super legal, você vai fazer andando, trotando, no teu passo, não tem pressa. E eu me inscrevi, ele falou, eu acho que você vai gostar, você vai se sentir motivada de ver as pessoas lá, de ver outras pessoas correndo. E eu me inscrevi e eu não fui. Porque eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu achei que eu não ia dar conta. Eu acordei de manhã, eu tinha ido pegar o kit no dia anterior e olhando aquelas pessoas e falando, meu Deus do céu, eu acho que esse mundo não me pertence, e vim para casa, e aí eu acordei de manhã, comecei a chorar e falei, eu não quero ir, chorar mesmo, criança birrenta, né? E aí o Eduardo falou assim para mim, então fica em casa, pelo amor de Deus, né? Não precisa ir. E eu larguei o personal, larguei o professor, 2012. E aí engordei mais um tiquinho. Nossa. E aí em 2017, de novo ainda sedentária e tomando banho com meu filho, eu não posso mais engravidar, ele sabia dessa história porque sempre queria um irmão, e nós tomando banho, ele falou assim para mim, ô mãe, sabe aquela história de que não pode ter nenhum irmão meu aí na sua barriga? Eu falei, sei, filho. Ele falou, então, mãe, eu acho melhor você ir no médico, porque a sua barriga está muito grande e eu acho que um irmão entrou aí. E aí... A casa caiu. Com aquela cara, né? A segunda tapa na cara. E aí eu falei, Eduardo, o que eu faço? Ele falou, volta pro Fred, foi o que deu certo, dá mais uma chance para ele. Voltei para academia. Deixa eu pegar um ganchinho antes. Pode, vai firme. Deixa eu pegar um ganchinho antes. Você contou a tua história um pouco da tua infância, falou da época de faculdade. Eu achei interessante. Temos muitas semelhanças, as nossas histórias se parecem demais. Então, algumas coisas que você falou me deu alguns ganchos assim que eu gostaria de ressaltar. Você acha que essa história do balé, essa história do ganho de peso durante a faculdade, você acha que isso, hoje, né, fazendo aquela memória retroativa ali, você acha que isso deixou marcas em você? Essa coisa de ter sido rejeitada, de autoestima baixa. Como que hoje, olhando para trás, você vê isso? Como que você acha que isso te impactou de alguma maneira? Eu tenho muita dificuldade com muitas coisas ainda hoje. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam que elas acham que eu tenho até uma certa distorção. Por exemplo, existem determinadas roupas que eu sou incapaz de usar porque eu acho que não... Eu porque eu sou igualzinho, eu tô achando, e é uma coisa muito estranha, porque a pessoa, você entra numa loja, a pessoa traz para você a roupa, e você olha para a roupa e você fala assim, amiga, eu não vou entrar aqui dentro. Nossa, exatamente igual. Deixa eu te explicar, eu não vou conseguir entrar aqui dentro. E até é engraçado, porque, por exemplo, camiseta de corrida, eu sou incapaz de pedir P. Eu peço o M ou G. G eu parei de pedir tem pouco tempo, porque a G fica gigante, realmente. E as M's, algumas M's ficam grandes, mas eu ainda tenho a impressão de que eu não vou caber, de que o P não me pertence, de que o P não sou eu, de que o P tem, sei lá. Então, existem várias coisas relacionadas a isso, né? De ter vergonha de encontrar as pessoas, né? De ter vergonha de como é que vão... Isso já aconteceu até em prova de corrida.
Você vê aquela pessoa que você não vê faz tempo. Eu vou te dar um outro. Nós tivemos um encontro de 30 anos de formatura da oitava série. Eu estava apavorada das pessoas, de chegar lá e as pessoas, sei lá, e aí falaram assim, não, vai ter uma foto vai ter uma foto de como você era, e para que as pessoas reconheçam você, né? Isso quando foi? Isso foi em 2019. Tá, mas você já estava mais magra. Sim, mas eu estava com medo. Mas você ainda medo. estava meio que revivendo aquele sentimento, né? Com medo de encontrar as pessoas, com medo do que vão achar, com medo do que vão falar, né? Então, e foi o período da adolescência, de patinho feio mesmo, né? Então, reviveu aquele sentimento daquela época, né? Entendi. E isso também se traduziu depois, aí passando dessa fase, já você casada, nessa fase já com o Edu, com o João, você tinha me contado de como você estava numa fase estressada, ansiosa. Como é que você estava? Você estava um barril de pólvora, né, nessa época? Barril de pólvora. Eu, na verdade, meu grau de paciência com o João era muito baixo, né? Na verdade, com o Edu é mais fácil, porque o Eduardo eu posso fazer o que eu quiser, que ele é um poço de paciência, né? Mas o João e eu, a gente é muito parecido, então a gente brigava com muita frequência, explodia com muita frequência. No trabalho, muito. Eu perdia muito rápido a paciência com os pacientes, com as minhas secretárias, com as famílias dos pacientes. Então, eu tinha um limiar mais baixo do que eu tenho hoje, né? E eu realmente nunca pensei que a atividade física pudesse me ajudar com isso, de verdade. Quando eu fui procurar terapia para ver se a gente conseguia, foi até engraçado, porque um dos psicólogos que me acompanhou por um período, ele falava, você, na verdade, não vai mudar, você tem que se acostumar com o que você é, você tem que olha, lidar com esse, hora que o vulcão vai estar dormindo, vai ter hora que o vulcão vai, né? Agora, conforme a atividade física voltou para a minha vida, né? Voltou, acho que não voltou, entrou na minha vida. O que eu acho que foi mudando é que a hora que eu encontrei a atividade física que me deu realmente prazer, que me deu vontade de treinar 7 dias por semana, que é o que eu faço hoje, e ao longo dos finais de semana, períodos mais longos e tudo, esse vulcão dormiu. Não que ele não exista, não que ele não exploda, mas hoje eu sinto que fazer atividade física antes de ir para o consultório, por exemplo, eu gasto muita energia no que eu faço antes de ir, e aí eu chego mais zen, mais tranquila, mais em paz, mais sossegada para enfrentar o teu dia. E você acha que esse gatilho que te fez assim tomar uma decisão? Eu achei engraçado que você falou que uma das coisas foi o confronto do paciente. E eu também vivi isso, né? Imagina eu, cardiologista, tinha terminado a residência, já estava como assistente, com quase 140 quilos. Falei, então, dona Maria, a senhora sofreu um infarto, eu acho que a senhora vai ter que emagrecer, né? Me olhava assim. Eu nunca fui diretamente recriminado, mas eu percebia um olharzinho meio, né? Que você fica constrangido, você fala, putz, ela não precisou falar nada, eu já percebi. Então, isso para mim funcionou foi um dos gatilhos. Acho que para você foi assim, mas você acha que aquele negócio que bateu o martelo, virou a chave mesmo, foi essa tua fala com o João? Porque, não, agora eu preciso arrumar uma solução definitiva. Criança não mente, né? Primeiro que criança não mente.
E Exatamente. segundo, que eu pensei o seguinte, eu pensei, gente, o que é que eu quero deixar para ele? Engraçado. Qual é o que eu estou ensinando para esse menino? Na verdade, só grito com ele. Uhum. Um poço de estresse, né? Cobra, grita, grita, cobra, né? E aí que realmente eu falei, não, então vamos voltar e vamos fazer o que precisa, né? Voltei para a mesma academia, não voltei inicialmente para o mesmo professor, porque aí o meu professor tinha virado Ironman, né? Então, estava com assessoria de triatlo, estava em outra pegada, até brinquei com ele, eu falei, pelo amor de Deus, você não vai fazer ser triatleta para continuar, ó o que a gente fala, né? Olha o destino como me prega peças, não? Você não vai me fazer ser triatleta para eu voltar a treinar com você, pelo amor de Deus, né? Ele falou, não, mas eu vou te colocar para treinar, minha esposa pode treinar você. E aí troquei, então, o marido pela esposa, e ela foi exatamente do onde ele parou. Ele falou, então, nós vamos começar a correr. Aí até a gente brinca até hoje, a gente às vezes troca mensagem, né? Porque toda vez que você começa a academia, o professor fala para você qual é o seu objetivo, né? E aí eu falei para ela, o meu objetivo é ser uma velhinha enxuta. Falei, então, o que eu quero de verdade, eu quero ser uma velhinha enxuta, para mim tá ótimo, né? E quando eu comecei a correr, enfim, e teve uma vez que ela fez até um vídeo meu na esteira, ela virou, ela fez assim, olha lá, de velhinha enxuta para corredora e tal, e a gente brinca até hoje, fala, ó, corredora e velhinha enxuta, então assim, a gente tá, né, nessa pegada, porque realmente o bicho da corrida me pegou, né, com força. Eu acho que eu sou uma pessoa competitiva comigo. Então, eu acho que até essa história de, por exemplo, você perguntou o quanto o balé, né? Você precisa emagrecer, você precisa isso, você precisa aquilo. A cobrança comigo funciona que é uma beleza, porque a hora que alguém me cobra alguma coisa, aquilo me dá eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso cumprir, eu preciso entregar, né? Eu brinco que eu sou uma formiga operária, se me dá uma tarefa, eu preciso fazer, né? E a partir do momento em que a gente foi de verdade para a primeira corrida, que foram os primeiros 4 quilômetros na Corrida dos Bombeiros, em 2018, foi minha primeira corrida. Ah, que legal. Faz exatamente 4 anos, 3 de julho de 2018. Olha, sabe até o dia e dia e mês. Eu achei aquilo o máximo, achei aquilo super legal. Eu falei, gente, se eu conseguir correr 4 quilômetros, porque aí 4 era menos que 5, né? Então, a minha camiseta do fracasso aqui, eu não tinha nem o fracasso atrás de mim, né? Porque eu falei, eu vou correr menos do que 5, né? E aí foram 4, e foram 5, e depois uma de 6, e depois uma de 7, e a hora que você vai conseguindo... eu falo isso, né, para as pessoas, não é todo mundo que gosta de longa distância, não é todo mundo que se sente bem com o tempo de atividade, né? Eu falo para os pacientes hoje, eles me perguntam, qual é a atividade física que você recomenda? Eu recomendo a que você vai fazer, não adianta eu recomendar uma atividade física que você odeia, que você não gosta, que você se sente mal. E a gente tem que respeitar as diferenças, né, de cada um, de quem é do beach tênis, de quem é do crossfit, de quem é da natação e de quem é da corrida, né? Mas o que eu fico muito triste de ver é que a gente não se dá a oportunidade. A gente se acomoda e a gente fala, não, isso não é para mim, né? Isso não é para mim. Você pega o kit, você põe o kit na gaveta, você chora e fala, isso não é para mim, né? E não é assim, né? Na verdade, tem sempre alguma coisa que é para você. Você só precisa encontrar. Exatamente. Alguma coisa para você, alguma atividade física para você, né? Precisa tentar todas, né?
Eu sempre gostei muito de esporte também. Eu sempre, apesar de sempre ter vivido com problema de peso, sempre fiz muita coisa. Até boxe eu cheguei a lutar quando era mais novo, né? Mas isso que você falou é muito importante. Primeiro é achar uma atividade que realmente você tenha prazer. Que aquilo, ao mesmo tempo que você vai encarar como uma competição consigo, né? Contra as suas próprias metas, ela também tem que ter o componente de diversão, né? Porque você também não vai ficar, você não vai agregar mais um fator de estresse para a sua vida diária, né? Aquilo também tem que ser um momento de lazer, de diversão, para você conseguir espairecer sem ficar só na cobrança, né? Então eu também comecei pela corrida, né? A corrida foi um negócio, talvez acho que é o esporte mais democrático que tem, pelo menos no começo é o mais barato, depois ele fica caro, né? Mas pelo menos ele é o mais fácil de você começar a fazer, e eu também, aí o bicho me pegou, e aí eu também comecei uma prova, eu tinha feito uma prova de 10 primeiro, e aí depois foi embora, né? E aí depois eu me machuquei, aí depois que eu acabei indo para o triatlo, porque eu queria continuar perdendo peso, mas eu tinha machucado com a corrida, não tinha feito uma preparação muscular adequada, né? E para a gente isso pega muito, né? A gente, depois dos 40, às vezes você também coloca aquele, eu quero correr e tal, mas você não, a musculatura não está preparada para aquela atividade que você quer fazer, né? A gente descuida um pouco disso, principalmente a gente que passou por essa questão do peso, a gente fica muito com aquele conceito que o que vai ajudar a gente a perder peso é o cardio, então tem que correr, tem que pedalar, tem que nadar, e a gente acaba descuidando um pouco da parte muscular e só vai se ligar nisso quando tem uma lesão. Tem, né? Lesão, sim. E o que você está pensando? O que você agora, qual que é a tua meta aí? O que você andou fazendo? Eu vi que você andou fazendo umas coisas meio braba aí nesses últimos tempos, o que você está pensando daqui para frente? Então, na verdade, assim, se eu te disser que quando eu comecei a perceber que a distância me deixava feliz, é óbvio que eu já fiquei pensando quando é que eu ia fazer uma maratona, né? E é interessante, isso que é legal, porque, assim, eu tinha isso na cabeça, mas eu não me julgava capaz. E quando a Lorena e a Andiara, nossas colegas de turma, me pilharam para fazer minha primeira meia, e aí e foi até engraçado, eu já falei isso para elas, as duas terem me chamado teve um duplo significado para mim. Nossa! Porque eu falei assim, gente, deixa eu falar, eu adoro as duas, eu quero muito fazer isso com elas, mas eu nunca estive à altura delas. Como é que eu, né, a tchonga da faculdade, como é que eu vou correr com essas duas, que eram da atlética, que eram do atletismo, que eram da natação, que eram do vôlei, que eram tudo nessa vida em termos de esporte. Como é que eu vou correr junto com elas? E corri. Mas elas acreditaram em você, né? Mais do que você mesmo. Mais do que eu. Acreditou em si, né? Olha que legal isso, hein? E aí vamos agora para a minha primeira maratona. Como é que você concilia, Juliana? Como é que você concilia a sua vida, seus treinos com a sua vida pessoal, esposa, mãe, consultório, enfim? Como é que você junta tudo isso daí? Então, eu opto por pensar que se a saúde é minha prioridade, eu começo o dia pela minha saúde. Então, eu acordo cedo, normalmente isso não é um problema para mim, então, e às vezes é um problema para minha família, então isso é uma vantagem, porque aí eu consigo acordar primeiro do que eles, e consigo treinar, por exemplo, fim de semana, às vezes a hora que eu estou voltando do treino, eles estão acordando, então isso dá uma boa ajuda, né? Mas começo a rotina muito cedo, né? E concilio, hoje o consultório começa um pouquinho mais tarde do que já começou, justamente para dar conta de eu começar pela minha saúde para que eu possa cuidar da saúde do outro, né? Que eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Pra bastante gente treina à noite funciona, e para mim eu sei que treino à noite não funciona, então por isso que a gente opta por essa forma. E você sabe que, assim, até teve uma aula que eu assisti de saúde cardiovascular, e a aula foi com o professor Mário Sérgio Portela, patrocinada por um laboratório, e uma das coisas muito legais que ele falou, que eu acho que é isso mesmo, ele falou assim, doutor, o que o seu paciente tem não é falta de tempo, o
que o seu paciente tem uma prioridade diferente da sua. E eu acho que é bem isso, Verdade. né? Qual é a nossa prioridade, Exato. né? E eu acho que a minha... E hoje a minha prioridade é saúde. Então, a minha prioridade é estar bem para poder cuidar do outro, para poder cuidar do meu paciente, cuidar da minha família, cuidar da minha casa, cuidar dos meus cachorros. Porque se essa casa aqui não estiver bem, a outra casa também não vai estar. Né? Então, por isso que eu começo a minha rotina pela minha casa, pela minha saúde. A gente nunca vai ter tempo de fazer tudo aquilo que a gente quer, né? Então, nós temos que estabelecer prioridades, efetivamente, para poder fazer aquilo que é importante, essencial, e aquilo que é supérfluo aí, faz quando dá tempo, se der tempo, se não der, não tem problema nenhum, né? Isso não vai nos afetar, né? Ah, muito legal. Então, agora você está treinando para a meia maratona, conciliando toda uma vida que deve estar bem louca aí, mas e qual foi o resultado? O pessoal percebeu que toda essa rotina nova sua aí, isso foi uma transformação perceptível para os outros, para o teu ambiente de trabalho, para a tua família? Como é que foi essa transformação aí? Eu acho que primeiro, na verdade, para a minha família, sim, eles me veem motivada. A gente percebe que uma das secretárias, que era a pessoa com quem eu tinha mais dificuldade, justamente pelo temperamento mais explosivo, ela sempre fala que a hora que eu chego e já estou treinada né, já estou mais calma, ela pode já me treinou passar hoje, doutora? Já correu? Então, deixa eu te passar uns problemas aqui para a gente resolver. Então, isso, sem dúvida alguma, teve... Agora, você sabe o que é muito legal? É muito legal os pacientes terem orgulho de mim. Putz, isso é impagável. Eles têm. Eu vou te falar que eles têm. É bonitinho isso, sabe? Eu tenho algumas coisas lá tem uma foto de uma corrida que estou eu e o Eduardo chegando e o João tá junto também, né? E aí eles falam, minha doutora corredora, é bem bonitinho. E não adianta ter desculpa muito para mim, né? Porque eles sabem que não... Eu tenho uma paciente que é o troféu cara de pau, que toda vez ela fala, não, na próxima eu vou, mas e faz a zoeirinha dela e infelizmente ainda sedentária, mas você percebe que muitos deles, eles ficam felizes de me encontrar no parque, felizes de me encontrar na academia. Eu treino no clube aqui perto de casa, é um clube aqui em Santo André, é um clube, enfim, Santo André também não é... Apesar de ser uma cidade grande, não é uma cidade grande, né? Então, nós temos 2 clubes na cidade, então quem não é sócio de um é sócio do outro, né? É fácil de você encontrar as pessoas, né? É bem legal. Você está treinando e as pessoas estarem te vendo. Olha, doutora, você está aqui, que legal, né? E ver que você... isso os inspira, né? Isso os inspira também de alguma maneira, né? Pode ser que eles não se tornem corredores, mas pelo menos vão dar uma atenção maior aí à questão da saúde e tudo mais, né? Então, passa para a gente aí um conselho final, o que você deixa para a galera, para o pessoal que está assistindo. Então, você sabe que o conselho final de geriatra a gente tem que fazer poupança. Não adianta você querer ter resultados na terceira idade através de comprimidos e de tratamentos duvidosos que, infelizmente, a gente vê por aí. Sim. A gente não tem elixir da longa-vida, a gente não tem uma fonte da juventude. O que a gente tem é poupança muscular. Então, a gente dá pouco valor para o que a gente faz com o nosso corpo hoje e a gente quer colher lá na frente. E se a gente não fizer essa poupança, a gente não vai colher. Né? Exatamente. Tem até um programa muito legal no canal Off, chamado Jovens por Natureza. Não sei se você já viu. Não. Dá para ver pelo YouTube, mas eu tenho o Now, e aí dá para acessar o conteúdo. Eu não sei quem tem, acho que é canal da Globo também.
Então, assim, eles fizeram vários documentários com pessoas idosas que, na verdade, parecem que estão melhor do que nós. Que legal. Então, tem o paraquedista mais idoso, são todos brasileiros, né? Paraquedista mais idoso do mundo, uma escaladora, uma triatleta, uma mulher que começou a surfar aos 60 anos depois de ter tido câncer de mama e surfa, que é uma gracinha, um idoso que voa de asa delta, e assim, e o que é legal de toda a temporada, quando você assiste, todos cheios de disciplina, que é isso, faça chuva, faça sol, vai tocar meu despertador e eu vou levantar e eu vou fazer. Isso é fundamental, né? Sem disciplina, você nem sai do lugar, não é que você não vai a lugar nenhum, você não sai do lugar, né? E eu acho que é isso que é o mais legal, porque esses não estão no meu consultório, eles não precisam, né? Eles estão por aí curtindo esses a vida. Dão prejuízo para a gente. Esses não, prejuízo bom. Esses não pagam minhas contas, mas não tem problema. Eu também penso como você, assim, também vejo isso, né? As pessoas ficam muito, e a internet é cheia disso, né? De oferecer solução miraculosa e receitas mirabolantes, e não tem plano B, né? A receita é muito simples, não é aquilo que são as bases que sempre foram, né? Que vão continuar sendo sempre. Né? O que a gente faz de certo ou de errado, muito provavelmente, salvo raras exceções, o corpo vai cobrar lá na frente. É inevitável, né? Então, se a gente quer ter, como você falou, uma velhice saudável e está fazendo uma poupança para ter uma velhice saudável, a gente tem que começar a investir agora, né? E correr atrás e fazer as coisas que tem que fazer. Com disciplina, faça chuva, faça sol, sem vontade, muitas vezes, conciliando. Com dor de cabeça, enfim, com qualquer coisa, né? Com preocupação, com cama sem arrumar, porque acho que às vezes eu escuto isso, né? Mas é que se eu sair essa hora, eu não vou arrumar a cama. Não arruma a cama, não tem problema. São as prioridades que a gente estava falando, né? Legal. Esqueci de falar uma coisa. Atualmente, eu sou pós-graduanda também. Na verdade, eu estou fazendo uma pós-graduação de treinamento resistido na saúde, na doença e na longevidade. Que legal. Isso é importante. Por que foi fazer isso? Porque isso também tem muito preconceito, né? De que o idoso não pode fazer musculação. O idoso tem que fazer hidroginástica, né? Que idoso tem que ir para hidroginástica e só. Não. Idoso pode fazer o que ele quiser, desde que ele tenha preparo. Mas a musculação para idosos, mesmo idosos doentes, cardiopatas, com problemas, né, osteoarticulares, com problemas pulmonares, então tá bem legal de estar adquirindo esses conhecimentos para ter segurança para prescrição, né? É uma capacidade muscular que tem que desenvolver para as atividades do dia a dia. Sim. Né? Não é que ele vai virar um corredor ou vai virar um atleta. Não fisiculturista, não vai virar um fisiculturista. É para levantar e sentar do vaso sanitário, entrar e sair do carro, para evitar quedas dentro de casa, né? Esses acidentes domésticos que podem ser tão cruéis, né? Com uma pessoa idosa, né? Então, isso é fundamental, hein? Então, além de pós-graduação, bom, você também é professora, você já tem pouca coisa para fazer, né? Então, agora vamos professora. Ver. Isso. Muito legal, Juliana. Valeu demais. O papo foi muito legal. Acho que todo mundo gostou. Tem muita coisa boa para a gente refletir e tirar de lição, né, de toda essa conversa. Eu te agradeço demais tua atenção, tua disponibilidade. E como é que a galera te encontra aí? Deixa teus contatos, faz seu merchan aí. Manda bala. Meu consultório é em Santo André, fica na Rua Coronel Fernando Prestes, número 350, sala 162. Legal. Meu perfil no Instagram é esquisito, a hora que as pessoas olham, porque, na verdade, meu perfil é @euacreditoemmedicação. A questão é que o ação está em vermelho, porque eu não acredito em remédio, eu acredito que as nossas ações diárias são remédio.
Boa! Então, esse é meu perfil no Instagram e estou à disposição, muito feliz por ter sido convidada pelo meu muso inspirador. A primeira, hein? Ó, que chique. Uma honra para mim também, muito legal. Valeu demais, Aí, viu? então tá bom. Então,